Escravos da Esperança. Livro 1, Parte 1. Capítulo 1. Mais estranho do que parece. Sussurros são ecoados ao meu redor. Uma voz familiar na minha mente me acorda de um sono muito profundo. Hora de acordar bem, Trigger. Dor. Sinto muita dor na cabeça. Me sinto um velho dominado por uma ferrugem agoniante em cada junta do meu corpo. Minha cabeça dói e não consigo abrir os olhos. Ao fundo, ouço uma música francesa bem antiga, com os instrumentos de metal e uma voz doce cantarolando. Sinto o chão duro nas minhas costas, mas não lembro de ter ido dormir no chão. Me lembro de estar na casa do Daniel, vendo algum filme ruim de Velho Oeste. Eu estou com muita fome e tenho quase certeza que ninguém acordou ainda. Alguém acordado? Digo empurrando o ar à minha volta, tentando obter resposta. Ninguém me responde e me deixaram sozinho de novo. Levanto meu tronco lentamente e sinto meu corpo diferente. Uma rigidez que não condiz com a minha vida sedentária. Acho até que estou mais magro. Só o que faz sentido, agora, é a minha fome agoniante. Lentamente abro meus olhos e tento perceber e absorver onde estou. A luz, por sua vez, quase queima minha retina. Não reconheço nada à minha volta. Um pé direito alto, colunas cilíndricas que pareciam mármore velho, todo lugar está em um estado horrível, cheio de pó, cortinas rasgadas, copos quebrados, móveis comidos por ferrugem. Está difícil de acreditar no que está acontecendo agora. Pessoal? Johnny? Sinto pontadas na minha cabeça como se algo estivesse metralhando de dentro para fora. Tem alguém aí? Esther? Meu Deus, fala baixo. Uma voz familiar reclama levantando o braço do outro lado da sala. Minha cabeça tá doendo. Esther, onde a gente tá? Digo com uma voz sofrida pelo sentimento de dor. Lentamente, vou me aproximando de seu corpo desfalecido no chão. Eu não faço ideia, não tô nem conseguindo abrir o olho. Disse, levantando-se de forma fraca e torta. Seu corpo, que por vezes era tão magro que suas costas até envergavam, estava diferente, um pouco mais forte e definido, combinando com sua personalidade. Você tá bem? Também está com dor? Acordei com muita dor de cabeça e eu não faço ideia onde estamos. Expliquei meio zonzo, já que ela sempre sabe das coisas. Calma, Ben, fala devagar. Eu já falei, não sei onde estamos. Se orientou coçando seu bagunçado cabelo crespo. Isso era bem preocupante. Começo a andar me apoiando em uma cadeira enferrujada, com uma dor insuportável no meu joelho direito. Os braços ainda fracos, como se meu corpo inteiro formigasse. Para um jovem no começo dos 20 anos, me sinto um velho completamente diferente. Tento olhar em volta e vejo nada conclusivo. Algumas garrafas de metal em uma mesa de centro quebrada. O sol lá fora está muito forte, como se estivesse virado somente para aquela enorme janela. Por maior que fosse aquele lugar, do tipo mansão, as logomarcas entregavam que estávamos em um hotel. Uma grande janela coberta de cortinas rasgadas com vidros embaçados e um pouco rachado. Pouco mostrava senão uma vista do alto bem embaçada. Não reconheço também o que estou vestindo. Uma camisa regata rasgada e fedida pra caramba, embaixo de uma camiseta florida de botões que me remetia a um sentimento familiar e agradável. Mas não lembrava quando a tinha visto. Vestia também uma luva, uma única em somente uma mão, que mais parecia um monte de bandagem gasta e com uma pequena e fina placa de metal no meio da palma da mão. Fazendo um peso no meu peito,
um revólver bem grande e pesado em um coldre no meu ombro. Só de olhar para aquela arma sinto algo desconfortável, algo obscuro, raiva, talvez um rancor. Acima de tudo, um ódio inexplicável. O que é isso? Esther pergunta enquanto tirava um monte de cabelo do rosto e tentava sentir o próprio cheiro. Minha arma, disse fazendo uma pose, tentando ser natural. Por que você tem arma? Você não sabe nem colocar grampo no grampeador sem se machucar e tem arma? Ela explica o seu ótimo ponto, tentando beber água de uma garrafa velha. Onde a gente está? Questionou, já perdendo a paciência. Não sei, quando eu acordei essa arma já estava aqui. Digo, sentando-me no sofá. Cadê o resto do pessoal? E por que você está vestida assim, hein? Disse, apontando para o seu visual nada típico. Usava uns óculos de solda, botas gastas e as 2 mãos enfaixadas como bandagens de briga. Estamos com as mesmas calças. Ela diz, esticando a calça azul gasta que nós 2 vestíamos, com detalhes cinza de costura. Vamos procurar eles. Depois a gente vê como trocar de roupa. Ela foi em direção aos quartos e eu à cozinha. Todo lugar é bem aberto, deveria ser bem luxuoso. A verdade é que, após a Terceira Guerra Mundial, não era difícil ver lugares assim abandonados e completamente falidos. Eu mesmo não preciso andar muito para ver a nada humilde cozinha. Móveis elegantes, pedras lindas por toda parte. Agora era composta basicamente por um balcão grande com algumas embalagens de comida. No meio daquilo tudo estava o Daniel. Seu cabelo grande e seu corpo cheio de hematomas não eram sinal de uma boa noite de sono. Balanço o Danny para ele me encontrar no outro cômodo, e o mesmo só consegue confirmar com a cabeça. No caminho até a sala ouço um sussurro. Demoro muito para perceber que era a minha própria arma me chamando. Algo como um sentimento forte de tentação me atraindo para pegá-la. Aperto o revólver e sou envolto por um sentimento de amargura, como se no fundo da minha alma algo rejeitasse aquilo que eu estava fazendo. Como se a própria angústia deslizasse suas mãos sobre o meu pescoço. Um ódio se aproximando de mim como se voltasse um sentimento nostálgico. Solto a peça quando escuto Esther. Esther encontrara Johnny afoito, com uma camisa branca do seu tempo de militar e a mesma calça que eu, Esther e Danny estávamos usando. Seu olho, meio fechado, recusando a luz do ambiente, aparentava os mesmos sintomas que todos tínhamos. Rapidamente, ele reuniu a cada um de nós na sala, nos dá um abraço evidenciando sua preocupação, e começa a falar. Por que vocês estão vestidos assim? Por que eu estou vestido assim? Comenta ainda meio zonzo. Achei que você fosse nos responder. Comento abotoando corretamente minha camisa florida. Mas você parece tão perdido quanto a gente. Ele parece pensativo. Esther, por sua vez, tira as botas que machucam seu pé e encontra um tênis vermelho para pôr no lugar. Todos começamos a procurar qualquer coisa dentro daquela sala que respondesse nossas questões. Depois de um tempo, Johnny tenta olhar pela janela embaçada e pergunta sobre a guerra. Que guerra? Pergunto com a voz trêmula. Sinto medo do que ele vai responder. Sinto até mesmo algo pressionando minha garganta, como se sentimentos voltassem para minha memória, mas não fatos. Não tem guerra nenhuma. Vocês não se lembram? O Brasil se convocou junto com o continente sulista, depois que o continente austino decidiu que iria se aliar com a Estrela do Oriente. Explicou da forma mais confusa possível. Você tá falando bobagem, seu maluco. O Brasil não entra em guerra. O ministro garantiu isso após a Terceira Guerra Mundial. Daniel explicou. Claramente estamos com as memórias distorcidas. Qual é a última coisa que vocês se lembram? Disse, tentando entender a situação. Isso é um revólver na tua cintura? Johnny aponta. Foco, Johnny, por favor. Desviei o assunto cobrindo o coldre com a camisa. Estávamos na casa do Daniel para ver alguns filmes que pegamos na locadora do Edu.
Isso foi depois da minha última prova, então foi em 2 de maio. Esther descreve com a sua memória impecável, tentando se orientar. Isso, ótimo. Eu também. Falei, sentando-me em um sofá corrompido pelo pó. Daniel, e você? Ótimo! Isso não tem nada de ótimo. Isso foi há mais de um ano atrás. Johnny diz, confuso. Johnny, não se desespera, cara. A gente já tá numa situação ruim, isso não vai ajudar. Esther pontua. Não, isso foi tem acho que uns 6 meses. A última coisa que eu lembro mesmo é sair do trabalho e ver uma notícia sobre... algo sobre os estados administradores se prepararem para uma possível guerra, algum trem desse. Danny explicou. Sim, isso foi em 7 de dezembro de 2003. Johnny explicou. No final de janeiro de 2004, o Brasil começou a convocar soldados para o treinamento. Droga, você foi chamado? Esther pergunta assustada. Sim, mas não lembro de nada depois disso. Falou o conflitante. Por um momento começamos a pensar em alternativas. Aflitos, cheios de perguntas e sem nenhuma resposta. Por mais difícil que isso possa ser, algo em minha cabeça me diz que não é uma surpresa de verdade. Só um grande déjà-vu de fatos horríveis. Gostaria de não acreditar nisso. Expliquei, sentando-me lentamente no chão, com as mãos na cabeça. Mas algo me diz que é real. Aliás, não duvido que coisa pior possa ter acontecido. Eu também, Ben. Esther me abraça, limpando suas lágrimas. Ao menos ainda temos uns aos outros. Não precisa ficar tão melosa, a gente só se perdeu na data e no local. Digo, tirando o seu cabelo da minha boca. Tá todo mundo suado, Esther. Ai! Ela grita, olhando para minha cara. Por que você não deixa de ser otário? Seu soco, direto no meu braço, parece mais forte do que eu lembrava. Só estava tentando ser legal, seu ogro. Escutem, não importa o que aconteça, não podemos nos separar. Johnny explica receoso. Não sabemos direito onde estamos, então parem de brigar entre si. Depois de um tempo, eu indago sobre a perda de memória, e Johnny supõe sobre uma possível concussão na cabeça. Danny, como sempre mais desinibido, aposta em bebidas, coisa que nunca fomos muito fã. Seja o que for, era impossível saber o que tinha ocorrido. Além do que, marcas e cortes cicatrizados estavam por todo o nosso corpo. Decidimos andar pelo quarto para achar mais alguma coisa. Fico pensando que seria muito mais fácil simplesmente abrir a porta e ver o que se passava do lado de fora. Mas algo nos dizia que era melhor não. Johnny continua falando algumas palavras de apoio, ficando tenso com a situação. Como em seus tempos de serviço, quando lutou com apenas 16 anos acho que foi 1998, no exército controlador, que servia para subjugar as nações com vertentes nazistas. Estas que não toleravam livre cultura ou até mesmo a livre religião. Sempre tentou fugir deste mundo de guerra. Engenheiro mecânico formado, só consigo pensar que mesmo após a faculdade, os 3 anos longe do exército, ele não conseguiu fugir de verdade da guerra. Aliás, acho que nenhum de nós. Preparem suas coisas, ajeitem suas roupas e peguem qualquer coisa que pode ser útil. Confiem apenas um no outro. Johnny diz. Nós vamos sair? Perguntei com um olhar assustado. Você tem ideia onde estamos? Acho que isso não importa agora. Danny responde. A gente precisa fazer isso. Cada um, pouco a pouco, vai pegando alguma coisa para se defender, curiosos com o que poderia ter do outro lado da porta. Sem ter certeza de nada naquele momento, parece que a qualquer momento posso acordar de um sonho perturbado. Mãos firmes em um taco de madeira que encontrei perto de onde eu estava, visão contemplando a porta, começamos uma contagem através de olhares, ombro a ombro. O revólver, perto do meu peito,
Começa a me chamar novamente, como uma voz doce e sussurrante, me pedindo para pegá-lo. Johnny vai chegando com a mão na maçaneta quando batidas na porta nos faz pular de susto. Vamos embora! Uma voz familiar acompanhada de muito barulho denota um pedido comum e desinibido. Precisamos ir e tem que ser agora! Caraca, quem é esse? Esther questiona assustada. Ele até que tem uma voz familiar, não? Indaguei. Quer dizer, a voz dele parece muito familiar para ignorar. Em um ato de impulso, abro a porta, enquanto todos dizem um sonoro Não! "Peraí!". Abro sem me preocupar muito com o que vira dali. Era meu primo Matt, e o que passara de uma loucura começa a se tornar cada vez mais bizarro. Ele também está muito mal vestido, com roupas velhas e cheias de pó, com um olhar diferente e pesado, com uma prancheta na mão e um taco nas costas. O seu olhar pesado sobre mim vai se tornando um rosto assustado, ao ver todos nós com armas miradas na porta, esperando para bater nele. O que vocês estão fazendo? Perguntou com uma voz rígida. O que você está fazendo aqui? Onde nós estamos? Digo assustado. É o seu primo? Johnny indagou. Como assim é o seu primo? O que houve com vocês? Matt pergunta, ficando cada vez mais irritado. Vamos embora logo. Claro, só nos conta o que está acontecendo, garoto da prancheta. Esther ironizou. Vocês estão de sacanagem comigo? É pegadinha isso, não temos o menor tempo. Alguma coisa no nosso olhar irritava ele. Esther começa a puxar devagarinho o braço do Matt, que vai se aproximando e se sentando naquele sofá imundo. Ela calmamente explica tudo o que estava acontecendo sobre a nossa perda de memória e toda a falta de noção da situação. Novamente ele se irrita por alguns momentos. Furioso e apreensivo, eu não o reconhecia mais. Após uma longa e profunda respiração, olhando para aquele vidro embaçado de forma dramática, começou a nos contar o que passamos nesses últimos dias. Em 2005, a Estrela do Oriente lançou diversas bombas em toda a extensão do nosso continente, começando do sul até o norte, sem sequer se importar com regiões pacifistas ou até mesmo tratados de paz. Uma chuva de bombas destruiu aquilo que entendíamos por civilização em todo o continente americano em apenas 30 minutos após a queda da primeira ogiva. Os outros continentes até tentaram revidar, se juntaram com o que sobrou dos nortenhos, e aí é que acabou de vez com a civilização. Sem soldados, sem batalhas, sem olho no olho, apenas destruição. Destruição em massa de bilhões de seres vivos. Aqueles animais não se contentaram até isso acontecer. Johnny reclama olhando pela janela. Eles não iam parar até matar todo mundo. O que nos leva aonde estamos agora. On Tal Vegas, 2010, senhores. Em uma base civilizatória que possui uma armada grande. Grande exército. Dominada por um tirano que se auto-intitula King Khan. Pois é, não passa de um nazista que só quer poder. Continuou aquela explicação violenta. Estamos indo para o Norte Branco, um refúgio. Eu não sei nem o que falar, Dani comentou enquanto digeria a informação. O que houve com a sua perna? Esther questiona. Eu tomei uma facada na perna. Ele diz, claramente desviando o assunto. Mais alguma pergunta? O lugar é bom? Johnny pergunta com os olhos vermelhos e lacrimejados. Ah, bastante. Terras para plantação, civilização justa e farta, tem economia, e até onde descobrimos não tem segregação. Fiquei sabendo que tem até um teatrinho para se distrair. Matt comentou. E por que simplesmente não vamos pra lá? Esther fala, secando a lágrima no rosto, escondendo a raiva de suas ações impotentes nesse momento. Como explicar? Vocês sempre fazem paradas e é difícil a gente se sentar no máximo e ir embora. Aliás, por isso que existem civilizações que querem recompensas pela nossa cabeça. Matt explica já se levantando. Elas caçam a nossa cabeça por conta dessas manias de samaritano de vocês.
Já derrubamos muitas cidadelas e lugares que abusam, não, que funcionam da sua própria maneira. Então é isso, se endireitem logo. Do que você está falando? Johnny indagou. Querem a nossa cabeça? Questionei confuso. Matt tira do bolso um cartaz de procurado com recompensa para a captura e morte de um grupo chamado Truck Gang. Um desenho de cada um de nós, ou que deveria ser cada um de nós, com nomes que pareciam ser de fora da lei. Matt nos conta que somos bons naquilo que fazemos, mesmo que isso não seja muito ético. Ele continua um pouco mais daquela explicação maluca. Basicamente, lá fora existem civilizações pequenas que são dominadas por tiranos, supremacistas ou todo tipo de maluco, que ao invés de criar uma cidade justa e economicamente viável, eles escravizam o povo. Escravizam em troca de restos de comida. O que acontece é que, de acordo com o Matt, muitas das vezes nos enfiávamos nessas situações para ajudar o povo. Mesmo que o Matt não concorde muito com isso, já que ele sempre deixa claro. Fizemos isso do sul até o centro do continente nortenho, onde estamos agora. Nossa vida, pelo jeito, era fazer isso. Por quê? Não gosta disso? Johnny questiona com um olhar suspeito. Ao menos parece algo nobre. Meio desmiolado, mas nobre. Nada para nós. Sempre ajudando como se não precisássemos de ajuda também. Matt explicou bebendo água de uma garrafa enferrujada que estava na sua cintura. Sabe, eu vou ser babaca agora, mas esse lado cristão de vocês me irrita, sabia? Vocês não entendem que o que sobrou aí fora não vale a pena ser salvo. Ah, mas olha ao redor, cara. Ganância não vai levar a gente pra lugar nenhum agora. Danny refuta, confuso com o olhar do Matt. Caridade também não. Meu primo, de temperamento duvidoso, responde de pronto. Ah, já que é pra viver num lugar desse, não é melhor ter um propósito? Indaguei, tentando amenizar. Bom, vamos um passo de cada vez. Eu estou com fome. Tem comida aqui? Esther comenta. Não, precisamos ir agora. Ir logo. Matt briga já irritado. Já perdemos muito tempo nesse lugar. A raiva na voz dele demonstrava uma bagagem de conflitos que já estávamos passando. Comemos alguns doces velhos com muito nojo que na verdade eram tão somente farelos e umas massas de arroz escura. Tentamos digerir o que estava acontecendo enquanto Matt ia ao banheiro. Cada um se identificava com a sua situação de forma diferente. Danny, por exemplo, a todo momento esfregava sua barba, tentando entender, provavelmente, como ela ficou tão robusta. Johnny passava a mão em um risco, uma falha que tinha na sobrancelha, como um corte linear que passava por entre a barba. Esther, assim como eu, ficava contando quantas cicatrizes conseguia encontrar pelo corpo, além de novamente estranharmos as roupas e a nossa nova estrutura física. Está bem. O que estamos fazendo de verdade então, Matt? Você disse que estávamos atrasados para algo. Johnny comentou enquanto Matt voltava do banheiro. Vamos roubar um caminhão e sair daqui. Ah, fala sério, senhor. Danny rebate de imediato. O caminhão é nosso. Ele quebrou e paramos para consertar aqui nesse lugar. Os desgraçados falaram que teríamos que trabalhar por pelo menos 3 meses aqui nessa aldeia de gente esquisita, nazista, sei lá. Tudo isso só para pagar o conserto. Não faz sentido. Eu poderia consertar. Johnny questiona, apostando bastante nas suas habilidades aprendidas na faculdade. A não ser que você consiga exalar peças novas do seu corpo para o caminhão, não ajudaria muito o seu diploma. Matt ironizou. Ah, e há quanto tempo estamos aqui? Danny pergunta, tentando se achar. 1 semana. Respondeu de forma rápida. E eu já não suporto esse lugar. Vocês também não. Não é certo isso, mas eu não quero ficar nessa aldeia de gente esquisita. Esther explica seu ponto de vista. Matt começa a nos explicar passo a passo do plano para sair, tentando, juntamente com isso, compreender se nossa perda de memória dificultaria nossas habilidades. Como ele mesmo já repassava várias vezes, acima de tudo, sair daquele lugar sem fazer muito barulho era a nossa principal prioridade. Johnny se achega em um cantinho para conversar por um tempo com Matt. Ambos parecem meio estressados. Repassamos mais uma vez o plano de pegar o caminhão, analisando um mapa da garagem. O plano parecia moleza.
Entrar na garagem sem muito alarde e fugir também sem dar muito na vista. Ao menos era o que queríamos. Saímos do quarto e entramos em um corredor escuro, bem diferente do quarto iluminado que estávamos. No final do corredor, uma área abandonada cheia de armas e roupas. Acho que era um armazém. Começamos a mexer em caixas que Matt vai nos entregando um a um. Aparentemente eram nossas coisas apreendidas. O que é isso? Perguntei, mostrando um bumerangue que ele me entregara. Que imbecil usa isso, Matt? É uma espécie de bumerangue magnético que você ganhou. Vem junto com essa luva que já tá usando. Matt explica, pegando suas coisas também. E você é o imbecil que usa isso. Isso não faz o menor sentido. O bumerangue encaixava perfeitamente no coldre que estava já na minha cintura. Tem marcas de sangue nele. Esquece essa coisa de fazer sentido. Muita coisa lá fora já não faz mais sentido. Você mesmo sempre falava que o mundo pertence aos loucos. E agora é isso que temos. Matt já começava a abrir a porta. Quer um exemplo? Johnny tem essa corrente que parece um chicote de metal, feita do mesmo material do bumerangue. Explicou apontando para a arma que já estava na mão do Johnny. E a Esther? A Esther usa um arco e flecha. Faz sentido. Não vale a pena andar com arma de fogo, já que não é possível fabricar munição. Johnny comenta alisando sua nova barba falha, cheia de cicatrizes. Podemos ir agora? Perguntou, já se retirando da sala. A gente não tem muita escolha. Esther responde de pronto enquanto vestia sua aljava de flechas nas costas. Mas olha, tem razão. Mexer nesta arma é estranhamente nostálgico. Nós saímos daquele pequeno armazém entrando em um corredor estreito. Aquele lugar me dá vertigem. Era como se o próprio sol passasse no vazio, que um dia talvez fosse bem luxuoso. Nada ali funcionava. Luzes, elevadores, nada. Apenas escadas com corrimões enferrujados e paredes rachadas. Para ser sincero, qualquer um desavisado que espirrasse um pouco mais alto naquelas paredes demolia o prédio todo. Quanto mais descíamos aqueles degraus, mais quente ficava. E as calças jeans e a camisa não ajudavam muito no frescor. Quando finalmente chegamos no térreo, a visão piora. Soldados tão magros como a própria fome, com fuzis velhos em volta do pescoço. Alguns deles tinham armas no lugar do braço, ou próteses feitas de sucata enferrujada, como uma transformação frankensteiniana, se assim posso chamar, sem muita utilidade. A entrada do lugar era uma grande cúpula que deveria ser bem chique nos seus tempos de glória. Áreas grandes cobertas de caixas militares sucateadas e velhas, com trapos cobrindo tudo. Os soldados tinham uma aparência abatida, nos olhavam com um semblante ranzinza e alguns outros com medo, talvez até receio. Na verdade, a maioria parecia sentir raiva do que via quando olhava para nós, já que éramos bem mais saudáveis que grande parte dos soldados daquele lugar. Era impressionante ver o efeito deste mundo nos rostos de cada um deles. Alguns tinham uma pele meio cinza que transfigurava sua aparência. Não se via muita alegria, exceto pelos cabelos coloridos que deviam funcionar como antidepressivos. Após atravessar aquele circo de horrores, chegamos na garagem. Um galpão gigante improvisado ao lado do hotel, feito de placas de madeira e metal. Tem que falar com esse cara grandão? Esther indaga. Não, o Ben mata ele. Matt responde com naturalidade, apontando para a chave que deveria pegar no balcão. Ei, aonde vocês vão? Perguntou o tal grandão, com o estômago grande o suficiente para nos engolir. Vamos dar uma volta, tomar um sorvete? Ironizei enquanto pegava a chave. Minhas pernas tremiam de medo, mas já tinha experiência em surrupiar gente folgada. O que você acha, algodão doce? Vamos para uma missão particular. Não sei, isso tá estranho. Indagou enquanto apertava uma escopeta debaixo do balcão. Eu não gosto de ver crioulo andando livre assim. Qual é a missão? Criolo? Quem é criolo aqui, seu chupeta de baleia? Seu ridículo escroto?
Esther começa a se alterar quando Johnny a pega pelo braço e a leva para dentro do caminhão. Ué, fala com o chefe lá, a gente espera, enquanto ele desgruda tua cabeça do pescoço por estar nos atrasando. Acho que vou tomar um sol enquanto assisto. Respondi não dando muita trela para ele. Todos já entravam no caminhão. Ah, quer saber? Faz o que quiser. Disse o grandão enquanto se sentava novamente coçando a nuca, despreocupado. Me distancio dele e entro no caminhão me ajustando ainda com aquela roupa. Esther ainda reclamava das ofensas quando fecho a enorme porta da máquina. O caminhão parecia mais um ônibus apocalíptico com frente de caminhão. Placas de metal forjavam o lado de fora, com grandes rodas protegidas por pequenos espinhos. Algumas janelas estreitas que devem ter sido planejadas para passar somente o cano de uma arma, além, é claro, de um pequeno ventilador no teto. Matt manda o Danny sentar-se no assento do motorista como se ele soubesse o que estava fazendo. Ele liga a máquina e o motor faz um barulho familiar. É estrondoso. Maior do que esperávamos. Neste momento, toda a garagem faz silêncio e todos olham para nós, assustados e desconfiados. Esse caminhão é grande, né? Esther para de reclamar e começa a sussurrar com uma voz mansa. Bem chamativo. Vocês acham que eles estão olhando pra gente? O nome não é caminhão, é Máximos. Matt se agacha pegando uma arma que ficava embaixo da mesa, no meio do caminhão. Agora fica quieta, senão... Acho que ele já... Danny começava a falar, mas é interrompido por um machado pequeno que passa por entre o vão da janela do caminhão e se prende na parede interna. Vai logo! Johnny grita se abaixando. Todos à nossa volta começam a gritar. E agora? Disse espantado. O caminhão dá conta, não é, Matt? Johnny interrompeu. Você é o mecânico, não é, Johnny? E o nome é Máximos. Matt responde enquanto Danny nos tira de lá. Preciso que alguém vá no capô e tire o bloqueador antes que a gente exploda. O quê? Danny acelera o caminhão para fora da garagem e segue deserto afora por uma estrada de areia batida. O cenário é desconcertantemente bonito. A areia é cinza e laranja. O céu é azul, muito claro e sem nuvens. O mundo que existia foi realmente completamente apagado. Johnny abre a porta do caminhão e começa a olhar para o lado de fora, mas Matt o interrompe. Tem que ser o Ben. Ele grita apontando para mim enquanto o forte vento inunda o caminhão. Toma, você precisa cobrir a peça laranja do lado do motor. Com essa massa preta, ela vai desfazer o rastreador. Ok? Ok, vai. Confirmo com a cabeça de forma tremulante. Essa é só uma das desvantagens de ser pequeno. Matt me entrega uma massa preta. Começo a andar pela lateral do caminhão até o capô, quando escuto tiros que ricocheteiam na lataria. Fico congelado na beirada do caminhão. Matt e Johnny atiram de volta nos sujeitos que se aproximam de moto. Não temos muito tempo. Ignora os tiros e faz o que tem que fazer. Matt exclama da porta do caminhão. Mas e se me acertarem? Ignora os tiros e faz o que tem que fazer. O capô do caminhão era diferente. Sua estrutura era dividida em duas partes para poder ser acessado enquanto ainda estava em movimento. O motor é quente, mas incrivelmente robusto, como eu nunca tinha visto. Claro que isso não significa algo, porque eu nunca fui do tipo entendido de carro. Começo a enfiar o meu braço ali dentro, tentando encontrar a peça laranja que metem de cara. Quando finalmente consigo encontrar, meu braço prende. Osso, vai logo! Danny grita reclamando. O bloqueador diminuía consideravelmente a velocidade do caminhão. Escuto o barulho de uma moto velha se aproximando. São 2 soldados com máscaras de oxigênio chegando rapidamente. Tento de toda maneira tirar meu braço dali, mas não consigo. Cubro a peça laranja com a massa preta no exato momento em que um deles me puxa para cima da moto de forma abrupta, o que me faz queimar o meu braço no motor. Ben! Esther grita. Ela começa a subir no teto do caminhão, abrindo uma espécie de escotilha,
Quando começo a me afastar do caminhão, vejo a fumaça saindo do motor. A peça foi destruída. Matt me vê se afastando do caminhão e dá um tiro certeiro no piloto. No momento que ele cai, eu seguro o guidão da moto, virando em direção ao caminhão novamente. O sujeito que estava atrás de mim, na pequena motocicleta, vira meu rosto e começa a dar consecutivas cotoveladas no meu nariz, fazendo meus olhos lacrimejarem. Tento segurar seus socos enquanto mantenho a moto de pé e andando para mais perto do Máximos. Esther, que estava no teto do caminhão, começa a esticar o braço para me segurar. Quando pego uma boa distância, dou um pulo deixando a moto para trás e seguro o braço dela, que começa a cair junto comigo. Johnny escuta o grito da Esther e pula no teto segurando sua perna. Conseguimos entrar no caminhão, afoitos, ralados e assustados. Máximos é veloz e rapidamente deixa todos que estavam correndo com armas atrás de nós para trás. Na nossa frente, o caminho começa a ficar mais amplo. O deserto não tem construções. Deixava a silhueta da paisagem desesperadora. A areia clara misturava-se com uma areia cinza, provavelmente dos destroços dos prédios. Não sei o que houve com tudo, mas acho que é isso que a guerra faz. Esther começa a enrolar um pano úmido no meu braço queimado. A ferida arde continuamente. Já havia passado um tempo quando Matt puxa o assunto sobre o Norte Branco. Até então, nosso objetivo. Nada se compara com aquele lugar. Ele explica, sentando-se no chão do caminhão, ainda um pouco ofegante. Já buscamos isso por todo o continente, mas... Shh, espera. Estão ouvindo isso? Esther sussurra com um ouvido na lateral do caminhão. Johnny levanta uma pequena janela blindada que tinha nas laterais e na traseira do caminhão. De longe, podemos ver motos e carros se aproximando. Pessoas em pé, em cima dos veículos com uma grande gritaria. Armas espalhadas por todo o teto soltam bolas de fogo que cruzam o céu em nossa direção. Por sua vez, elas explodem na lateral do caminhão, sem gerar muito impacto. Eram como catapultas, como canhões, soltando bolas de tecido, ou talvez lixo, em chamas, o que atrapalhava e muito na direção do Danny. Agiam como animais. Nos carros, alguns estavam sendo lançados para fora, usando o que parecia ser mochilas. Eles subiam e desciam, parecendo que estavam com uma mochila foguete. Iam e voltavam dos seus veículos, que funcionavam como um porta-aviões. Eles estão lançando bolas de fogo em nós? Esther grita olhando pela janela. Bom, se preparem. Vamos ter que lutar mais.